que vamos, meus queridos. Eu sou o professor Carlos Sbrobel e nessa aula de hoje nós vamos falar de equações e inequações. Então, vem comigo. Primeiro, nós vamos começar falando aí das equações. Primeiro, a equação do primeiro grau. Então, você tem aí, inicialmente, uma equação do tipo ax mais b igual a zero. Para resolver, ax igual a menos b, x igual a menos b sobre a. Então, aqui, nenhum problema, né? Por exemplo, você tem lá 2x mais 3 quintos é igual a 4 terços x mais 3. E aí você tira o MMC, ou simplesmente multiplica todo mundo por 15, vai ficar 30x, mais 45 sobre 5, é igual a 60 sobre 3, mais 45. 30x mais 9 é igual a 20x mais 45. Daqui você vai ter que 10x, porque esse 20x passou negativo, é igual a 36, que é 45 menos 9. X é igual a 36 sobre 10, simplificando isso aí por 2, vai ser igual a 18 quintos. Então, resolvemos aí uma equação do primeiro grau. Pode ser um sisteminha? Pode, não tem problema. E aí no sisteminha você vai usar os métodos que você já conhece. Mas essa equação, ela pode ser uma equação do segundo grau. Do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde esse a ele é diferente de zero. Aí você tem duas possibilidades, né? Você pode usar a fórmula de Bhaskara, onde você tem que calcular o discriminante, que é o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, né? E aí calcula o x, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembrando que se o delta for positivo, você vai ter x' diferente de x duas linhas. Então, você terá duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, aí você vai ter o x' igual ao x duas linhas. Então, você diz que você tem duas raízes reais iguais. E se o delta for menor que zero, você não terá a raiz real. Não existirá nem x' nem x duas linhas. E aí, lembrando, isso daqui no conjunto dos números reais, porque no conjunto dos números complexos isso vai existir, tá? Isso aí, olhando para a fórmula de Bhaskara. Mas você pode usar as relações de Girard, que trata da soma das raízes, que é menos b sobre a. Lembrando que o b é o coeficiente do x e o a é o coeficiente de x ao quadrado. E o produto, que é c sobre a. Né? Então, você pode resolver aí. Lembrando, as relações de Girard, elas relacionam as raízes. Normalmente, elas não dão meios aí para você encontrar. Mas dependendo das raízes, principalmente se forem números inteiros, você consegue achar tranquilamente. Exemplo. Ele te dá aqui na letra A. Para você resolver. Aqui, x1 mais x2 vai ser menos b sobre a. Soma 3. Produto 2. Então, você pode dizer, opa, x1 é 2, x2 é 1.
Dois números cuja soma é 3 e o produto é 2, 2 e 1, né? Mas aí, se você olha para essa daqui, ó, x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Aí já não fica tão simples. Olha o porquê. Delta, p ao quadrado menos 4ac. Você está trabalhando com algo que não tem raiz exata, né? Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de 5 sobre 2a. O x' aqui é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse aqui é o número de ouro, é o φ. E o x duas linhas é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, observe que fica complicado de você determinar. E, às vezes, na questão, ele vai pedir para você fazer a soma das raízes. Ok, menos b sobre a. Então, vai dar 1. O produto das raízes. Ok, c sobre a. Vai dar menos 1. E ele pode pedir a soma dos inversos. E aí, ó, tirando o MMC, x1 vezes x2, né, dividindo, vai ficar x2 mais x1. Como a ordem dos fatores não altera a soma, lá em cima está a soma, que é 1, e embaixo está o produto, que é menos 1. Então, dá menos 1. E aí você usou relações de Girard para poder resolver esse tipo de questão. Inequações. Em inequações, normalmente as pessoas utilizam um gráfico ali para fazer o estudo do sinal e resolver as questões. Eu vou te mostrar um método alternativo. O que vai ser esse método alternativo? Eu vou dividir aqui, porque nós vamos pegar um exemplo e vamos trabalhar com esse método alternativo. Então, vamos pegar aqui e fazer, por exemplo, essa questão aqui, ó. X ao quadrado menos 4 vezes x menos 2 dividido por menos x mais 1 tem que ser maior do que 0. O que você vai fazer primeiro? Você vai pensar assim, ó, você vai achar as raízes. Então, ó, as raízes dessa primeira aqui, do x ao quadrado menos 4, é x igual a 2, x igual a menos 2. As raízes aqui do x menos 2 é x igual a 2. E a raiz do menos x mais 1 é x igual a 1. Né? Então, achamos as raízes. Ao achar as raízes, você vai colocar todas em uma reta. Então, colocar todas em uma reta numérica. Então, vamos colocar aqui todos em uma reta numérica. Vamos pegar lá o menos 2, o 1 e o 2, né? Colocamos aqui. Aí agora você vai analisar colocar a paridade de cada raiz. Como assim colocar a paridade de cada raiz? A paridade de cada raiz é quantas vezes ela apareceu como raiz. Por exemplo, o 2 ele apareceu uma, duas vezes. Então, a paridade dele é par. O menos 2 apareceu só uma vez. Então, a quantidade de vezes que ele apareceu é ímpar. O 1 apareceu também apenas uma vez, então a paridade dele é ímpar. Então a paridade é a quantidade de vezes que ele apareceu como raiz. 4.
ver o sinal à direita da maior raiz. Como assim ver o sinal à direita da maior raiz? O sinal à direita da maior raiz vai ser o mesmo aqui do produto dos sinais ou da divisão, depende da operação, dos termos dominantes. O termo dominante que é positivo, então positivo vezes positivo é positivo e dividido por negativo é negativo. Então, ó, à direita da maior raiz é negativo. Agora, como que você vai ver os outros sinais? Você vai ver os outros sinais da seguinte maneira. Se aqui, ó, a paridade da raiz for par, você mantém na vizinhança. Se for ímpar, você muda. Ó, mudou. Se for ímpar, você muda. Então, se a paridade for par, você mantém. Se a paridade for ímpar, você muda. Acabou a questão. Ele quer somente onde é maior que zero. Então, você não vai incluir nenhuma das raízes, porque não apareceu a igualdade. E vai pegar só a parte positiva. Então, o conjunto solução aqui é x pertence aos reais. Tal que o x é maior que menos 2, menor que 1. Né? E observe que você está excluindo todos os outros ali também. Ou então, ó, aberto no menos 2, aberto no 1. Então, qualquer número que você pegar entre menos 2 e 1 vai satisfazer. Pega o 0, por exemplo, 0. Né? Aqui vai ficar menos 4, aqui menos 2. Então, vai ficar 8 positivo. 8 positivo dividido por 1, 8. Então, observe que é bem bacana esse método e vale a pena você praticar. Onde que nós encontramos aí a ideia das inequações? Por exemplo, no domínio de função, né? Se você quiser, por exemplo, determine o domínio no conjunto dos números reais, tá? D. Letra A, você tem uma função e aí você tem ali sobre x ao quadrado menos 9. Esse x ao quadrado menos 9, ele tem que ser diferente de zero. Se ele tem que ser diferente de zero, então o x tem que ser diferente de 3, ou x tem que ser diferente de menos 3, né? Mas você pode ter uma função mais bonita. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 4x, né? Esse x ao quadrado menos 4x, ele tem que ser maior ou igual a zero. E aí é onde entra a ideia do estudo do sinal, né? Quais são as raízes? Aí você vai pegar, ó, as raízes, né? As raízes aqui, ó, você coloca o x em evidência, aí vai ficar x menos 4. As raízes são 0 e 4. Cada uma tem paridade ímpar, porque cada uma apareceu somente uma vez, né? Aí, ó, o termo dominante é positivo, então a direita aqui é positivo, né? Aqui vai ser negativo, porque a paridade é ímpar. Aqui vai ser positivo, porque a paridade aqui é ímpar. Vai incluir as raízes. E ele quer a parte positiva. Então, ele quer aqui e aqui. O conjunto solução, x pertencente aos reais está o quê? X é menor ou igual a zero, ou x maior ou igual a 4. Ou ele pode dar esse conjunto de solução assim. X menor ou igual a zero, ele vem lá do menos infinito até o zero. União, né? X maior ou igual a 4, quer dizer que ele vai do 4 até o mais infinito. No infinito sempre aberto, porque você está falando de representação e não número. Agora é resolver exercício. Muito obrigado pela aula de hoje. Eu sou o professor Carlos Esbrogo. Aquele abraço.